E o retorno daquilo que Satanás daria para Jesus era uma grande mentira. Então, por isso o tema, cuidado com a propaganda enganosa. Veja o texto. Mateus 4, 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra. Preste atenção no texto. Nós temos 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Num cômputo geral, todas as tentações que nós recebemos das trevas está ligado a esses sentidos. Porque através desses sentidos se compõe o quê? A nossa inteligência racional e emocional. Essa é a porta de entrada para muitas das demandas que as pessoas são cooptadas, roubadas, enganadas. E aqui, nesse primeiro momento, aliás, não é o primeiro momento, já está no meio da tentação, quando Satanás mostra, ou seja, olha Jesus. Imagina a cena, gente. Não sei qual era a figura dele, não quero nem saber. Eu sei que na eternidade ele era um anjo de luz, mas acredito muito que nesse momento ele já não deveria ter aquela figura que ele tinha no céu. Agora já deve ser uma figura totalmente descaracterizada, mas não assustaria Jesus de jeito nenhum, porque Jesus estava na eternidade e o conhecia muito bem. Naquele momento, aquela figurazinha, horrorenda, do lado do mestre, do criador de todas as coisas, o cara é muito sagaz. O cara estava oferecendo para Jesus aquilo que Jesus tinha feito. O cara estava oferecendo para Jesus aquilo que Jesus tinha criado. Não o engendro do relacionamento do povo da terra. Mas todas as coisas Deus criou através e com Jesus. E agora o diabo muito bobo, muito sagaz. Mas é isso que às vezes eu falo, a respeito da tentação. Às vezes o diabo tenta a gente, mas ele nem acredita que a gente vai cair. Mas ele tenta porque a parte dele é ser tentador. E às vezes a gente cai grotescamente, se arrebenta todo, exatamente porque engoliu uma lorota. E essa é a questão da propaganda, E o texto diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Tentação pela visão, conectado com desejo de preeminência, poder. Só que ele pegou a pessoa errada, E a glória, olha a glória, tem uma glória, preeminência. Qual era a proposta? A proposta era todos os reinos e a glória deles, e disse-lhe, verso 9, leia comigo: tudo isto te darei se prostrado me adorar. Acho que o se é uma preposição, uma possibilidade. Escuta comigo. Há sempre uma possibilidade disposta para mim e para você nas nossas escolhas, que trarão para nós um rio de vida ou um caos de destruição. Proposta sempre é esta. Agora leia comigo Gênesis capítulo 3, verso 6. Na mesma proposta, no mesmo viés. É aquele momento da serpente com a mulher. E viu, olha a visão de novo aí. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, paladar. E viu aquela mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar
entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Visão, desejo, paladar. Terceiro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. Leia comigo. Agora é Paulo chamando a atenção da gente para ficar ligado, antenado. E a partir daí eu quero discorrer com você a respeito disso. Não durmamos. Quero traduzir essa palavra como: não vive de sonho. Para de sonhar. Tem gente que vive sonhando acordado. Quando eu era adolescente, eu sonhava muito acordado. Confesso. Eu pensava assim, se eu tivesse uns 5 milhões, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Quem não viveu isso aí, hein? Eu ia ter um carro assim, eu ia ter um avião, eu ia fazer não sei o quê, papapá. Naquele momentinho lá, nosso, infantil, né? Lá pode. O que não pode é a gente hoje estar num corpo de pessoas que têm discernimento ou cuidado suficiente para fazer uma avaliação prévia dos riscos e das possibilidades daquilo que a gente está escolhendo, né? Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Propaganda e marketing é hoje talvez uma das profissões de maior rentabilidade no mundo secular. E eu, não sei se você já percebeu, já mencionei isso aqui, e às vezes a gente está assistindo uma palavra boa, né? No YouTube, de repente entra uma propaganda no meio do negócio. Eu xingo, né? Miserável, sai daí, flamenguista, essas coisas. Porque você está tão concentrado naquilo, né? Prestando atenção na palavra tão boa. O testemunho, como eu acabei de contar, de repente entra o cara e fala assim: eu descobri que agora você não precisa tomar remédio para não sei o quê, porque agora tem uma planta, que você faz isso com a planta, e eu descobri, tudo eu descobri. Está todo mundo descobrindo um trem hoje. Aí eu fui na casa da minha sogra há pouco tempo, cheguei lá, uma planta no canto assim, e eu fui brincando com o Vicente, quando eu olhei, a miserável estava cheia de espinhos, uns espinhos mesmo, parece que as garras de gato. Aí eu perguntei assim: que miserável dessa planta aqui, isso aqui é lugar dessa planta, porque ficar aqui as crianças podem se machucar, é ora pro nobis. É o poder da propaganda. Arranjaram uma semente, plantaram lá, né? Aí tem aqueles que falam assim: e funciona, pastor, né? É o poder da propaganda. O marketing é tão forte que a gente vai dioturnamente sendo levado a situações, e é essa a ideia que eu quero traduzir para você, pensar nisso com você. Porque o marketing é hoje uma das profissões mais rentáveis do mundo secular, e todo mundo hoje com a rede social acha que tem a preeminência de divulgação de alguma coisa, né? Que tem a última voz no assunto, no tema. Porque na sua essência tem por meta final, a propaganda qual é a meta final da propaganda? Vender, lucrar, né? Quem promove, quem trabalha com isso quer ter lucro, vendendo o que? Uma ideia de consumo. Por isso ela mexe com os nossos desejos, anseios, necessidades e sonhos, né? Sonhos, quem não sonha? A meta é exatamente tocar nesses pontos chaves. O seu foco principal então é a visibilidade da propaganda. Precisa ter um alcance enorme para que
lance o interesse, e a partir do interesse, o desejo que leva ao consumo. Por isso, instintivamente, você fica se perguntando, não, mas eu já me perguntei, e aí a gente conclui, né? A gente está assistindo um jogo de futebol, bola para cá, bola para lá, que não sei o que, naquela emoção toda por trás e por volta do todo o campo de futebol tem placas enormes, e agora são eletrônicas, fazendo uma propaganda. Aí você podia pensar assim, mas a gente vai ficar assistindo o jogo e vai prestar atenção naquela propaganda? Claro que não. Só que enquanto você está assistindo o jogo e a propaganda está por trás do jogo, ela está sendo implantada no seu inconsciente. E a hora que você for comprar, que você pensar numa geladeira, você pensa sempre numa... Qual o nome da empresa? Brastemp. Por que é Brastemp? Qual é o merchandising da Brastemp? Não lembram? Tem uma chamada, mas não é uma... É a geladeira tal, mas não é uma Brastemp. Percebeu? A gente foi recebendo isso no nosso inconsciente. Agora veja bem, gente, onde eu vou chegar com isso? É que se a gente recebe essa propaganda assim, para adquirir coisas, você imagina o quanto o reino espiritual não tem poder para manipular as nossas mentes. Vamos lá. O foco então é principalmente uma visibilidade que gera interesse, que gera desejo, para que leve ao consumo. Por isso, instintivamente, ficamos amestrados. Pastor, essa palavra é muito forte, porque quem fica amestrado é animal. Não, a gente fica amestrado mesmo. É como se botasse uma coleira na gente, como eu faço com o meu cachorro, né? E sai, e tem um limite para você. É exatamente isso que acontece, porque nós somos amestrados a partir daquilo que nós temos como interesse e passamos a ser manipulados. As ações do marketing, presta atenção nisso, estou dando uma aula aqui, sou pós-graduado nesse negócio, está ligado a marketing de guerrilha, marketing viral, marketing de exclusividade, marketing de fidelidade, marketing de associação. Tem alguém aqui que trabalha com marketing? Miserável, vai embora para casa. Tiago, você não sabe nada de marketing, deixa eu dar minha aula. Se eu soubesse, eu tinha ligado para você, né? Presta atenção, o marketing de guerrilha, ele foca a adesão de multidões, por isso a sua exposição é no campo de futebol. O marketing viral, ele tem a estratégia de espalhar uma informação de forma bem rápida. Sabe como que a Coca-Cola foi lançada? Quando criaram o xarope da Coca-Cola, fizeram a Coca-Cola, contrataram um grupo de pessoas para irem em determinados comércios e perguntar: você tem Coca-Cola? Coca-Cola, você tem? Você tem Coca-Cola? Aí o dono da mercearia falava: não tem. 2, 3 dias depois, o vendedor de Coca-Cola vinha e falou: quero te apresentar a Coca-Cola. Primeiro veio um contratado para fazer o pedido, depois vem o vendedor e começa a vender a Coca-Cola, que hoje a gente sabe que é um dos refrigerantes de alcance mundial. A estratégia é essa. O marketing de exclusividade gera um despertamento de urgência. Você tem que comprar rápido, porque está acabando, porque é a última e tal. Agora toda propaganda que você vai comprar alguma coisa, principalmente na Shopee, na Temu, e é último... Não está escrito lá vermelhinho, letra vermelhinha, última. Está todo mundo viciado em comprar aí, tá vendo? O marketing de fidelidade
te incorpora na propaganda como se fosse parte de você. Banco Bradesco, o banco da sua vida. Itaú, o banco que tem a sua cara. Banco do Brasil, que não se lembra? Era um banco quase que pessoal. Aí mostrava um cartão, você se sentia importante, mas fica devendo o miserável do banco que você vai ver a pancada que você vai levar. Por fim, e eu escolhi só esse daqui, mas tem um monte. O marketing de associação, que eles anunciam te ligando à natureza, ao esporte. Antigamente, na época que Hamilton bebia cachaça e eu também, tinha uma propaganda do Marlboro, um cigarro Marlboro, né, que ligava um cara fumando em cima de um cavalo com um laço para poder pegar um outro animal, que associava o Marlboro à natureza. Tem outros ingredientes que é vendido como se fosse o esporte, ligado ao esporte, né? Essa é a estratégia do marketing de associação. Agora presta atenção, como que o inimigo pode usar isso contra a gente? Não exclusivamente fazendo esse tipo de propaganda, mas como fez com Jesus, mostrar todos os reinos da terra e dizer para Jesus: te darei todos os reinos da terra, vislumbre isso, se prostrado me adorares. Aí ele deve ter usado o marketing de guerrilha, ele deve ter usado o marketing viral, o de exclusividade, o de fidelidade. A chamada de uma propaganda é exatamente assim. Eu estava acessando para fazer essa pesquisa e de repente eu fiz uma pesquisa assim, marketing. A propaganda que abriu lá, o cara que ia ensinar sobre o marketing, o canal dele chamava Projeto Milhão. Pegou? Projeto Milhão. Opa! Projeto Milhão. Aí eu entro naquele negócio, me associo, pago uma taxazinha todo mês. Por quê? Porque qual é o projeto? Milhão. Quem é que não quer 1 milhão? Aí eu vim trazer Zilma aqui ontem à tarde, anteontem, não sei, que entrei aqui nessa rua aqui. Lavador. Qual é o nome do lavador ali? Está vendo? Você não presta atenção em marketing. Lavador luxo. Você já pensa logo no carro limpo, cheiroso, não é verdade? Todo arrumadinho, com aquele papel que eles botam no chão, que embola no pé da gente depois. Entendeu? A propaganda é a alma do negócio, foi aquilo que a gente ouviu. Então a chamada do texto diz exatamente isso. A propaganda foca os desejos das pessoas, gerando adesão, a compra, o sacrifício, porque daqui a pouco a gente começa a ser enrolado nessas coisas. A maioria disso tem um foco emocional que traz para nós uma questão importante. Escuta isso. Tudo que é emocional raramente é racional. Cuidado, aquela coisa muito emocional. A manipulação, existe um treinamento chamado PNL, que é Planejamento Neurolinguístico, que faz muito bem esse papel. Se você quiser aprender a manipular pessoas, estude PNL. Eu ia fazer o curso de PNL, mas eu não entrei para não correr o risco de ser assediado a usar isso em sermão, porque tem muitos pastores que fazem isso. Não quero fazer isso, porque isso pode virar um propósito, me atrapalhar na minha unção, né? É muito fácil você manipular contando uma história emocional sem propósito, simplesmente para manipular as pessoas. Eu conheço pessoas que faziam isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque na medida que também a gente perde o racional, é quando a gente entra no engodo emocional. Quem aqui tem mais de 30 anos vai lembrar daquela propaganda da Parmalat. As crianças vestidas de vaquinha tomando leite na caixinha. Lembra? Quem não achava lindo aquelas crianças? Vestido de vaquinha.
Você imagina a quantidade de leite que essa Parmalat vendeu, gente, com aquele negócio todo, né? É a questão do marketing. E aí eu nem sei se ali eu acredito que seja ali por associação, que vai conduzir a gente ou seduzir a gente com a questão pessoal, uma criança. As propagandas no geral mostram a gente uma praia, tem sempre uma família e um cachorro. No geral é assim: praia, família, cachorro, criança. Está sempre mesclado com esse tipo de manipulação, entendeu? Não que eu esteja dizendo aqui que aquilo que se vende é ruim, né? Tem coisa que é muito boa. Mas o importante que eu estou focando com você aqui é o poder da sedução. O poder que muitas vezes, eu quero tratar aqui, pensar nisso, é que nós sabemos com isso que a única intenção é vender um produto que nem sempre é fiel àquilo que promete. Porque é exatamente isso que Satanás faz quando ele chama Jesus e diz: se você quiser os reinos da terra toda, eu te dou, e se você me adorar, você vai ser então o cara. Nós sabemos que Satanás não ia cumprir isso, porque o propósito dele era destruir a autoridade de Jesus e, evidentemente, colocando a mim e a você na maior furada da história, porque a gente não teria salvação. Se Jesus cede ao diabo ali, a salvação para o homem seria bloqueada, acabou, perdeu tudo. Talvez Deus fizesse uma outra forma, ele poderia fazer, mas naquela situação que nós conhecemos da Bíblia, ele iria simplesmente amarrar os pés de Jesus, ele não teria condição nenhuma de ser o Salvador do mundo. Traduzir isso para o nosso dia a dia, pensar nisso, é exatamente tomar cuidado com aquilo que anda nos seduzindo, mexendo através da visibilidade, tocando o desejo, a necessidade, o orgulho, o egoísmo e a nossa fragilidade, nos levando a um vínculo espiritual tenebroso em que faz muita gente escravo. Foi assim que começou tudo, lá no jardim. E é assim que acontece comigo e com você todo dia. Todo dia. Uma coisa muito bonita, uma coisa muito cheirosa, uma coisa de boa visibilidade, uma palavra de bom grado, um encanto, uma possibilidade, e é aí que o homem sempre se perde. Veja que Adão foi tão seduzido junto com a mulher, que ele conversava com Deus, gente. O cara conversava com Deus. Você imagina Deus conversando com Adão: Adão, eu acabei de criar aquilo ali, e conversando com Adão e tal. Eu acabei de criar o universo, e conversando com Adão, mostrando aquela estrela ali, eu fiz assim, assim, assim. Era essa conversa que eu creio que Deus devia falar com Adão. Mas o boca aberta vai lá junto com a mulher dele, ouve uma conversa fiada, de um lagarto que fala. Mas aí que está. A questão não é o lagarto que fala, é o que o lagarto fala. A questão não é aquilo que se está vendo, é aquilo que se está desejando. É a fome com a vontade de comer. Associou, gerou desejo, manipulação, escravidão. Vamos ligar isso então ao ataque das trevas com a sua vida, com a minha vida. Elas agem assim, e muita gente aqui hoje está enclausurada porque acreditou sendo enganada, e muitas dessas mensagens entraram no nosso inconsciente, e às vezes a gente pensa coisa que nem sabe por que pensou, mas num determinado momento da nossa vida, da nossa história, você ouviu uma palavra, você foi assediado, você foi enganado, você recebeu, você incorporou aquela ideia, e aquilo ali começa a ser como que fosse uma força dentro de você, e quando acontece a queda, é só uma questão de detalhe. Jeremias 17, verso 9 e 10.
Vamos ler o texto. Olha o que a Bíblia fala. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, faz o quê? Esquadrinho. É como se fosse um raio-x, é como se fosse uma ressonância magnética, né? Eu faço uma ressonância magnética e provo o coração, as entranhas. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Agora veja, se é esse Jesus, esse Senhor que esquadrinha o coração do ser humano e acha nesse coração um coração seduzido, um coração mergulhado no pecado, um coração que está já obstinado, como estava o povo de Israel rodando no deserto em desobediência, como que Deus vai agir nesse coração se não for por um apelo, um chamado a mim e a você para mudar a nossa estratégia? Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem o quê? As fontes da vida. Ora, pegou o primeiro texto? Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Porque o meu coração está me dizendo, quem já não ouviu isso? Porque o meu coração está me dizendo que ele é um homem tão bom. Tananana. Aí depois está no gabinete, pastor, me ajuda, que desgraçado, não sei o quê. Porque o meu coração... Não vai pelo seu coração não, por favor. Pastor, mas se eu não for pelo meu coração, eu posso ir para onde? Por onde eu posso ir, gente? Pela palavra. Porque a palavra diz que ela é Jesus. E Jesus diz que ele é o caminho. Então, se eu ando por esse caminho e eu vou pela palavra, eu não ouço o meu coração, porque o meu coração é enganoso. Deixa eu te falar uma verdade. Eu espero que você não esteja aqui com essa realidade. Mas tem muita gente indo para o inferno porque está acreditando no seu coração. No coração da gente anda rancor. No coração da gente anda ressentimento. No coração da gente anda mágoa. No coração da gente anda as paixões descabidas. No coração da gente anda um estágio de autocomiseração. Tudo mentira. Porque se o nosso coração ele é enganoso, essas mentiras que são a cada vez mais expandidas na nossa mente, na nossa vida cotidiana, leva a gente a caminhos de morte. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens são caminhos de vida, mas o final deles é caminho de morte. Por quê? Porque a visão conectada a um coração enganoso vai te levar para caminhos tenebrosos. Quem aqui já não foi enganado assim, né? Você vai fazer uma compra e bota assim: computador que você quer comprar está custando 2.000. Aí você começa a comprar. Quando você vai escrever o nome do cartão, o número do cartão, está lá R$2.400. Porque a primeira propaganda é captar a sua atenção. E quem não presta atenção, digita, bota o número do cartão, quando vai pagar tem R$400 a mais, ué. Ah não, mas era em Pix, só que o nome do Pix é desse tamanho que você não consegue ver. Mas isso a gente é enrolado muito. Quem não lembra das lojas de R$1,99, a gente comprava as coisas R$1,99, só durava 3 dias. Mas comprava. Vou entrar na loja de R$1,99 para ver se tem uma besteirinha aqui. Eu mesmo comprei muita chave de fenda, chave de aquela Philips, né? Aí no primeiro parafuso que apertava, a bicha
entortava todo, acabou. Gastava meu dinheiro à toa. Aí tem umas lá que eu olho, até hoje está lá. Fica aí como um ato profético para nunca comprar mais ferramenta, né, desqualificada. R$ 1,99. Enfim, essa é a trajetória daqueles que estão enganados. Porque que garantias você tem em dizer que nunca foi manipulado? Fomos muito. E preste atenção, até você morrer, você vai ser muito manipulado ainda. E não sabemos nós o que vem por aí. Porque os meios de comunicação estão ficando, meu Deus, eu tenho visto aí umas divulgações de algumas coisas que estão vindo na mídia, nas redes sociais, pessoas que têm uma máscara de borracha que é perfeita, Ilmo. Se você mandar uma foto, faz assim, igual você, aí vai enganar a Vera. Muitas coisas estão sendo preparadas a cada dia. E qual é a ideia central, gente? A ideia central é captar a atenção e a alma do ser humano. Vendidos, carregados como cabritos amarrados em cordas, essa é a ideia. Porque a resposta está ligada exatamente entre ser manipulado e não. Olha isso, presta atenção. A resposta é: você está sendo manipulado? Sabe qual é a resposta que vai integrar e declarar isso tacitamente? Depende do seu grau de contentamento. Hoje eu não estou bem, eu vou no shopping. Estou meio irritada, hoje vou olhar o Temu. Dependendo do seu grau de contentamento, você vai ser amarrado toda semana. Mas isso eu estou falando com as compras. Agora, dependendo do seu grau de decepção com você, com o marido, com a família, com o mundo, com Deus, você vai adorar Satanás sem perceber. Entregar sua alma para ele, sem estar atento de estar fazendo aliança com o reino das trevas. Isso é que é mais perigoso. Olha o Salmo 42, verso 11, o que o Davi falou. E o Davi, ele é muito sincero, muito transparente. E ele disse o quê? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Davi não está com estágio de contentamento muito bom, não. Se fosse na época dele, ele tinha corrido para Shopee. Não estava legal, não. Ou ele ia tomar umas cervejas, umas cachaças, uns negócios assim, porque o meu estágio não estou bom, não estou bem, estou irritada. Cuidado, gente. Cuidado com isso. Ainda bem que o texto não acabou. Porque qual foi a própria receita de Davi para a sua própria alma? Leia comigo, por favor. O que ele disse? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Só Ele pode suprir as nossas demandas. Só Ele pode satisfazer os nossos desejos. E o bom de Jesus em relação à palavra, que é satisfação para aqueles que estão em estágio de descontentamento, é como você comer um doce diet que você pode comer, saborear e não vai engordar. Essa linguagem você entende. É como você absorver tudo aquilo que vem da palavra, que é deliberado para nós do poder do Espírito, e crer e agir a partir dali, porque você sabe que você vai ter êxito, porque Ele se garante, Ele nos garante, Ele te conhece, Ele nos conhece, e Ele mais ainda do que tudo isso, Ele nos ama.
Porque bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Olha aí, Isaías 55, verso 8. Leia comigo também este. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Senhor, Senhor, eu desejei tanto, eu gostaria tanto. Senhor, essa proposta é irrecusável. Senhor, eu acho que... Senhor, o que o Senhor acha? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Sabe o que Deus está falando aqui para mim e para você? Deixa eu escolher junto com você. Deixa eu conduzir as suas escolhas. Deixa eu te ajudar nos seus desejos, porque os seus caminhos são muito pequenos, os meus caminhos são nobres. E os meus caminhos vão te levar para uma vida de contentamento pleno, de felicidade plena, de segurança plena, de uma vida abundante, de eternidade a eternidade. O inverso de um coração contente, satisfeito, é uma alma abatida, decepcionada, fragmentada. Quando Davi se viu assim, ele declarou também e disse no Salmo 42, 11: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Qual a salvação da minha face, meu Deus? A propaganda do mundo e das suas atrações são enganosas e tem feito vítimas e escravos. Assim como eu e você, nunca será um escravo feliz. Você já viu algum escravo feliz? Até o cachorro, se você colocar ele na coleira e ele ficar muito tempo, ele começa a reclamar. Imagina um ser humano que não nasceu para ser escravo. O índice de decepcionados com a vida no nosso tempo tem feito extravagante números de guerra. Guerra emocional, guerra pessoal, guerra entre países. Tem gerado aumento de suicídio. Os casamentos estão quase todos, na sua maioria, indo para divórcio. Sabe por que isso? Porque você não é feliz, porque a sua alma não é contente, porque a sua alma não tem esperado em Deus. Você tem esperado em muitas coisas, em pessoas, em aquilo que você pode comprar, aquilo que você pode ter. E o que a Bíblia fala é: quanto mais nós temos, mais vamos querer ter. Isso está no livro de Isaías. E não há contentamento nisso. Mas Davi não é bobo nem nada, ele diz: eu sei o que a minha alma precisa. Espera em Deus, minha alma. Espera em Deus, porque nele há contentamento. Sua vida virou um caos e você sabe a causa. Você creu mais na propaganda do inferno do que nas promessas de Deus. Me diga uma coisa: se você for analisar a sua vida e a vida das pessoas com que você vive, qual é o percentual de desiludidos com quem você convive? Gente, você sabe, você está no mesmo país que eu, na mesma cidade que eu. Se você parar para conversar um cadinho e perguntar para as pessoas começam a contar o quê? Derrota. Derrota. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu não consigo mais aquilo. Eu estou infeliz, eu estou assim, eu estou assado. O que a maioria das pessoas falam numa conversa hoje, está ficando chato conversar com muita gente, porque as pessoas só reclamam da vida. Ei, preste atenção. O seu nível de contentamento precisa ser ativado, e você precisa pensar nisso. Em que você anda falando, o que você anda pensando. Ei, quando nós temos uma alma que está abatida desse jeito, a nossa retórica é sempre a mesma, reclamando de tudo, reclamando disso, reclamando daquilo. Sabe o que isso
acontece, gera um coração ingrato. E um coração ingrato, as pessoas que têm um coração ingrato, ninguém consegue alcançar o coração dela, porque tudo está mal, tudo está ruim, ninguém presta, ninguém ajuda, ninguém faz nada por ela. Ela é o centro das atenções, ela é o seu Deus. E isso é idolatria. Quem consegue ficar casado com um homem desse? Uma mulher dessa? Ninguém. É um nível de descontentamento muito grande. Neste momento, presta atenção, está acontecendo um movimento espiritual das trevas, exatamente para continuar manipulando a sua mente, para que você não creia no que está ouvindo, para te manter no marketing do inferno. E essa ação do inferno busca a nossa atenção através do encantamento, a nossa obediência através da escravidão e através do domínio, gerando em nós mentes cativas. Os médicos já definiram isso, cientistas, que no nosso cérebro, toda vez que a gente tem um prazer de alguma coisa que a gente absorveu, cria-se um caminho do prazer no cérebro, e aquilo ali gera uma memória que fica como se fosse um flash. E em todo o tempo o seu cérebro vai mandar mensagens para o seu corpo, para a sua vontade, dizendo: busca de novo aquilo porque aquilo foi legal. Busca de novo aquilo porque eu me senti muito bem. Busca de novo aquilo porque eu senti um relax. Aí você começa a partir de droga, você começa a partir de prazeres, você começa a partir de envolvimentos, de estratégias, tudo isso buscando uma autossatisfação que está ligado diretamente ao seu estado de descontente e o outro estado de viciado. Que doideira, né? Você imagina como que é fácil para o diabo manipular uma mente dessa. Por isso que não dá para brincar de ser crente, né? Se você está aqui dentro, está na hora de você blindar a sua mente com as verdades de Deus, trazendo dele o contentamento para a sua alma, porque senão você vai ser um crente escravo. Senão você vai ser um crente hipócrita, que na capa parece crente, mas por dentro é um sepulcro caiado. Quando a Bíblia falava dos hipócritas, dos fariseus, os escribas, lembra? Eram os religiosos que só iam à igreja, mas eles eram até obedientes ao sistema religioso, mas no coração e na alma eles eram obstinados com o pecado. E pela lei, né? Porque eles matavam pessoas a partir de uma desculpa, que inclusive crucificaram Jesus. Saiba então que as suas verdades foram implantadas como um vírus e você nem se deu conta, mas quando você olha para a sua vida e não tem como negar, você começa a ver o seu grau de descontentamento, ou então de um contentamento zero, te dá uma premissa de buscar alguma coisa que você mesmo justifica. Ah, mas eu mereço. Ou, eu preciso. Isso não é nem que eu quero não, isso faz parte de mim. Paraibano fala assim, isso faz parte da minha alma. Isso está entranhado em mim, eu não consigo não. Ou seja, você arranja uma justificativa para aumentar o seu estágio de dependente e escravizado. Aí Jesus faz uma proposta para você e para mim. Mateus 11, 28. Porque isso traz um cansaço.
isso traz um desgaste, isso traz um lastro de prisões que vai fazendo com o ser humano cada dia mais se afundar. E Jesus diz assim: vinde a mim então, todos vós que estáis descontentes, eu posso traduzir assim, e cansados e oprimidos, porque o descontente, ele fica buscando uma coisa que não vai satisfazer a alma dele. Isso vai gerando o quê? Cansaço, domínio, vergonha. É aquela pessoa que está o tempo todo dominada, é aquela pessoa que está o tempo todo fragilizada. Jesus diz assim: ei, para com isso, vinde a mim, todos vós que estáis nesse estágio, e eu vos aliviarei. A ida para Jesus então está ligada diretamente ao engano que quer prender alma, corpo e espírito. Com os nossos pensamentos sob controle, os nossos desejos, com o marketing do inferno, com a estratégia do pecado, o que começa a acontecer com muita gente, começa a justificar uma alma totalmente amarrada e presa, que não tem justificativa. Deus é pai, e a gente não gosta, como pai, ver um filho escravizado. Cada vez mais nós queremos dar independência para ele, dar identidade, dar para ele até mesmo notoriedade, porque o pai, ele prima por isso, né? E Deus não fica feliz quando um estágio desse alcançou a sua alma. Os nossos pensamentos sob controle do marketing, nós achamos que cada vez mais, ou que cada um de nós tem, na verdade, essa é a minha filosofia de bar. Quem foi bilheteiro aqui sabe, depois de umas 3 cervejas, começa a filosofia do bar. É o que o povo está vivendo lá fora, uma filosofia de bobo, de enganado. Entendeu? Que não fala coisa com coisa, que está fora da realidade. Começa essa filosofia. Achamos que um de nós tem uma filosofia de vida, mas na verdade é o que o nosso inconsciente já foi inoculado com o veneno da mentira satânica. E aí que se vê pessoas fazendo coisas inacreditáveis e afundando cada vez mais. Pergunta que não quer calar: quem regula a sua filosofia de vida? Quem determinará o seu modo de vida? Quem regula o seu próximo passo? Você está dominado, cansado, oprimido. E Jesus diz: vinde a mim então, que eu vos aliviarei. Eu quero te informar que existe um prumo divino, um modelo de Deus, uma forma de Deus, que pelo contrário de tudo aquilo que o diabo intenta contra a alma, exatamente o que o prumo divino quer dizer para nós é: anda nesse padrão e você será livre. Anda no meu padrão e você terá autonomia. Anda no meu padrão. Capítulo 15 de João, no Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Enquanto você estiver ligado a mim, e eu ligado em você, você dará muito fruto. É o padrão divino. Porque ecoa de mim para você uma seiva de vida, que vai promover na sua vida frutos. É claro que isso é uma revolução diante da força do hábito. Essa evolução te dá novamente uma emancipação. Será uma emancipação porque o que Deus faz com o homem é exatamente devolver a ele o que ele perdeu pela ação da propaganda enganosa, do engano. E ele promete estar do lado dessa pessoa que entrega tudo para ele, dessa maneira como diz a palavra, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja que Jesus aqui não fala dos nossos sentidos. Ele diz: aquele que confia, aloca sobre si o meu poder, a minha unção, e a partir daí, eu não estou levando você para nada, você vai fazer, você é que vai desenvolver, você é que vai ter essa dinâmica de vida totalmente mudada, que não é uma vida cansativa, é uma vida de preeminência, é uma vida de execução, é uma vida de vitória. É exatamente isso que a palavra diz. Mas o que esperam no Senhor renovarão. Epa, peraí, o estágio de descontentamento já acabou. Tem renovo do Senhor, tem renovo da unção dele sobre nós. A história começa a ser contada de uma forma diferente. Casais que estavam se autodestruindo, de repente a coisa começa a mudar. Menino que estava seduzido por uma droga, por um êxtase de violência, começa a ser totalmente impactado por uma outra verdade. É uma nova mentalidade. 1 Coríntios 2,16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Uma mente de Cristo não será uma mente manipulada, não será uma mente cauterizada, não será uma mente enganada, porque tem discernimento e sabe muito bem o que quer para a sua vida. A promessa é essa: um novo caráter. Quando se tem a mente de Cristo, ninguém consegue mais nos dominar, nem o próprio capeta. Salmo 119, verso 9: com que purificará o jovem o seu caminho? Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. Conforme é conforma, forma, sabe? Um novo protótipo, conforme a tua palavra. Porque as falsas concepções de Deus na mente de muita gente têm feito das pessoas a cada dia questionar esse Deus soberano. Por fim, quando a gente olha, por exemplo, a história do filho pródigo, a gente observa que ele foi iludido de uma tal maneira que ele optou por um caminho que só trouxe destruição para ele. A sua exigência descabida, por exemplo, quando ele diz para o pai: me dá parte da minha herança. A sua partida sem destino, a Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante. A sua vida de pecado, a Bíblia diz que ele se dissipou e gastou todos os seus recursos através daqueles encontros que ele teve. A sua última tentativa, ele se tornou servo de um dos concidadãos daquela terra, porque acabou tudo lá e ele teve que se empregar e ser, na verdade, um escravo. A sua humilhação, porque a Bíblia diz que lá ele sentiu fome. A sua grande miséria, porque a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. É essa a característica daqueles que são enganados, iludidos pela propaganda. Por outro lado, quando a gente olha para a palavra de Deus, os conselhos de Deus nos levam a viver um novo momento, uma nova história, um novo tempo, porque quem confia no Senhor trilhará o caminho de vida. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por um caminho eterno. Um novo caminho. Para aqueles que entendem o conselho de Deus e vivem por este conselho, adquirem uma nova vida. João 3,3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uma nova vida. Aquele que observa os conselhos de Deus, usufrui
exatamente de uma vida nova. Romanos 6,4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Acabou aquele negócio de descontentamento, nova história. Por último, aquele que observa os conselhos de Deus terá também um novo coração. A Bíblia diz, Ezequiel 11:19, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Tem gente aqui hoje que chegou aqui totalmente enganado. Foi enganado a vida toda. Se afastou da igreja, se afastou do povo de Deus, se tornou um escravo, se tornou obstinado como o povo de Israel e vive uma vida boba, rota, sem cor, sem vida, sem projetos, e já está escrevendo uma história de derrota de tal maneira que, se morrer agora, o que alguém vai dizer de você é... Está aí uma boa pergunta: se você morrer hoje, qual será a classificação que as pessoas farão de você? Uma vitoriosa? Um vitorioso? Ou um derrotado? Um escravo? Um dominado? Um sem expressão? Porque isso é o que Deus não quer que aconteça, porque Ele não criou a gente para ser e viver de enganos. Ele não criou você para ser escravo de nada, porque foi exatamente o que Jesus fez na cruz. Quando Ele morreu na cruz, é que todos os grilhões, a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, para que pudéssemos viver hoje uma vida plena na presença dEle. Eu quero orar com você e te dar a oportunidade dessa mudança de rota hoje. O engano pode acabar agora. Eu sei que como eu, nós vivemos muitas manipulações. Também acreditei em muita bobagem. Tinha muitas filosofias. Uma das minhas filosofias, a igreja já conhece, que eu falo sempre. Chegava ao ponto, ápice da minha embriaguez. Eu acreditava, como Roberto Carlos, que o importante é que emoções eu vivi. Eu acreditei muito nisso. O importante é viver a emoção. O importante eu tô aqui numa night. Sabe aquela boate que você está, naquele dia que você está pronto a se acabar? Eu vivi muito isso. Eu posso te falar, tem muita gente que vai trabalhar amanhã de manhã, amaldiçoando o emprego, amaldiçoando o patrão, amaldiçoando o dia, amaldiçoando a hora, amaldiçoando tudo, porque o estágio de alma dele, hoje à noite, ainda é de embriaguez, de droga, de perdição, porque o estágio da alma do homem, afastado de Deus, é isso. Não consegue ver nada de bom que recebe, que ganha, que tem. E é disso que talvez você precisa sair. E eu só quero orar com você e te dar a oportunidade de viver um novo tempo com o Senhor, porque Ele tem chamado muita gente nesse lugar. Quando eu estava escrevendo, eu pedi a Deus que falasse com você, para que você pudesse entender que você foi enganado, sim. E não só foi enganado, como também foi manipulado. E não só foi manipulado, como também hoje está escravo, preso a muitas coisas, inclusive a filosofias vãs, que tem te levado a tantas perdas e sofrimento que não precisa acontecer. Por isso hoje você pode mudar a sua história. Ore comigo, se você está aqui, faz uma aliança com Jesus hoje, porque Ele disse na palavra que você leu comigo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Isso aí não precisa continuar, não. Muda agora também, porque Ele tem chamado você. Assim como aquela mulher que eu contei a história do menino que morreu na piscina, Deus já tem falado com você. Deus tem chamado sua atenção.
Deus tem avisado você até dos perigos e você não está percebendo, porque a sua mente está tão cauterizada com o engano e você não conseguiu captar isso. Mas hoje Deus está me dizendo para dar esse recado para você. Eu já dei, e você ficou um bom tempo aqui ouvindo isso, e não é à toa, porque você não é religioso, mas você quer ter um novo de Deus na sua vida. E para isso você precisa dar um passo diferente hoje, tomar uma decisão de vez na sua vida. Eu quero facilitar isso orando com você aqui na frente. Por isso agora, ore comigo, feche seus olhos, abra seu coração e diga: Deus, sou eu, essa palavra é minha, e eu já estou cansado de viver essa vida tão pequena que eu vivi até agora. Se o chamado do Senhor é para ir ao Senhor, eu quero ir hoje, porque eu preciso dessa nova história, começar uma nova vida, novo tempo. E eu te peço que o Senhor me perdoe do meu afastamento, dos meus pecados, e até mesmo de acreditar em filosofias vãs, dando descrédito aos conselhos do Senhor. E eu quero hoje mudar a minha vida e a minha história. E eu te peço que o seu sangue me purifique dos meus pecados. E eu estou entregando minha vida para o Senhor hoje. Me aceite como filho, como filha, e me faz uma nova criatura hoje. Eu não vou sair daqui hoje sem tomar essa decisão com o Senhor. Eu preciso do Senhor, e eu quero agora. E eu oro crendo que será agora.